Tudo bem com vocês? Vamos começar então a nossa próxima disciplina. É a disciplina de Finanças para Gestão e Decisão. É uma disciplina que nós temos aí no nosso curso de mestrado profissionalizante. É uma disciplina muito utilizada e o livro é muito utilizado nos mestrados, né? Principalmente nos MBAs, não só do Brasil, mas também lá fora. Então nós vamos nos basear num livro, que é um livro utilizado em vários cursos. E hoje vou apenas mostrar como é que vai ser o curso e nós vamos aprender a coletar as informações, os dados que nós vamos precisar para fazer as análises que são reais, tá bom? Bom, vocês estão vendo aqui inicialmente, o meu nome é Edson Pamplona, sou professor aqui da Unifei já há uns 40 aninhos e sou professor titular, né? Sou doutor em finanças pela FGV de São Paulo, já fiz o meu mestrado em engenharia de produção pela Universidade Federal de Santa Catarina e fiz engenharia elétrica aqui na Unifei, na graduação, e economia na faculdade nossa aqui de Ciências do Sul de Minas, Ciências Econômicas do Sul de Minas. Bom, muito bem. Então, vamos direto ao assunto, né? Nosso objetivo é apoiar os nossos profissionais nessa área de administração financeira, porque as pessoas têm que saber como é que são as demonstrações e como tomar decisões nessa área de finanças. E nós vamos ver que as decisões são decisões de investimentos, decisões de financiamentos, decisões de estrutura de capital, decisões de avaliação de empresas. Então nós vamos ver nesse curso praticamente as principais decisões aí da área de finanças. A metodologia é muito prática. Os alunos vão escolher uma empresa. A empresa tem que ser uma empresa não financeira, né? Ou uma empresa industrial, uma empresa comercial ou de serviços. São empresas que dá para a gente comparar aqui durante o curso, né? Empresas financeiras têm as suas características especiais. E a cada aula eu vou fazer uma exposição rápida sobre o assunto e a gente vai avaliar as empresas. Eu vou avaliar a minha empresa, que eu vou escolher aqui hoje, e vocês vão avaliar a empresa de vocês. Vocês vão utilizar muito a planilha que eu vou fazer. Eu vou propor para vocês o uso de uma planilha, né? Vão começar do zero, a planilha do zero, mas depois eu vou mostrar algumas máscaras que a gente pode usar aí para as nossas planilhas. Então sempre eu vou resolver o exemplo do livro-texto de início e logo depois o nosso exemplo real. Isso dá um cunho bastante prático ao nosso curso. Os alunos vão apresentar esses relatórios ou essas planilhas para mim. Nós vamos discutir a planilha de cada um. E no final do curso, os alunos vão apresentar um relatório geral sobre aquela empresa. Isso, inclusive, quanto vocês acham que vale aquela empresa. E se a empresa que está bem, não está bem, como fazer para melhorar, de que forma que a gente pode atuar para melhorar essa questão financeira, essa parte financeira da empresa. Nós vamos adotar um livro que no Brasil, a última edição foi em 2009, tá? Mas é um livro muito utilizado e já está na 5ª edição. Na verdade, eu acho que já está até na 6ª edição, na sua versão americana. Mas a 5ª edição, que eu também vou disponibilizar inteira para vocês em inglês, em PDF, já foi publicada em 2019, né? Esse livro-texto, que vai ser que nós vamos utilizar, nós vamos ver inteirinho, praticamente inteiro. Vou pular só um capítulo ali, os 2 capítulos,
que vai ser visto em outro curso aqui de administração, tá? Do mestrado de administração. Muito bem. Um livro de apoio, que não é o livro-texto, é o livro de Finanças Corporativas, do Stephen Ross. Um livro muito bom. Em vários momentos eu vou citar esse livro aqui para a gente, para nos apoiar. Bom, o nosso livro-texto, então, o livro do Hal Winnie, é um livro que começa com um diagnóstico de empresas, né? Fala-se ali sobre as demonstrações financeiras. É claro, a gente tem que ver as demonstrações financeiras para entender a parte financeira da empresa. Depois nós vamos falar sobre a questão de liquidez, eficiência operacional, o que é o balanço gerencial, de que forma que a gente calcula as necessidades de capital de giro, a mensuração do fluxo de caixa, diagnóstico de rentabilidade, risco e crescimento. Então essas partes 1 e 2 é um diagnóstico financeiro da empresa. São os 5 primeiros capítulos do livro, que a gente vai ver nos detalhes. Eu vou pular essa parte 3, porque essa parte 3 já é vista num curso chamado Engenharia Econômica, ou então um curso chamado Análise de Investimentos, que de alguma forma é visto aí no curso do mestrado. Tá? Então, para calcular VPL, taxa interna de retorno, payback, isso vai ser feito em outro curso. Embora eu vá necessitar de alguns desses conceitos aqui, e na hora eu relembro a gente. A parte 4 é de decisões de financiamento, como que as empresas se financiam. A parte 5, a gente vai ver mais nos detalhes daqui a pouco, já é sobre como avaliar uma empresa, principalmente pelo método do fluxo de caixa descontado, né? E como administrar com criação de valor, tá? Calculando aí o EVA, o MVA e de que forma que a gente cria valor para a empresa. Muito interessante. Então esse cronograma do curso também está disponível lá na nossa página no SIGA. Vocês vão ter acesso a essa página no SIGA. Lá tem um cronograma completo e lá também eu vou disponibilizar alguns materiais, né? Depois eu vou mostrar como é que vão ser as aulas ao vivo. Nós vamos ter as aulas presenciais, né? Muito bem. A nossa aula 1, que é a introdução, é só para mostrar o que é o geralzão do curso, de que forma vai ser a avaliação, como escolher e como buscar essa empresa lá no site da Bovespa, por exemplo. Já a aula 2 é sobre estrutura das demonstrações financeiras. Então nós vamos ver basicamente o que é o balanço patrimonial, o que é a demonstração de resultados do exercício, a DRE, e vamos falar um pouco sobre a demonstração de fluxos de caixa, que a gente vai ver mais em detalhes mais tarde. E vocês podem perceber que em todas as aulas tem atividades para os alunos. Então veja só aqui nesse caso da aula 2. Nós podemos observar aqui. Na aula 2, nós temos aqui assuntos dessa aula: estrutura das demonstrações financeiras, balanço patrimonial e DRE, basicamente. O que a gente tem que fazer para a próxima aula, para a aula 3, para entregar? Nós temos que ler o capítulo 2 e os apêndices 2.1 e 2.2. Nós temos que pegar, escolher a nossa empresa, inserir e formatar as demonstrações dessa empresa num arquivo Excel. Porque depois nós vamos tratar e vamos analisar e vamos utilizar esses dados dessa empresa até o final do curso. Depois nós vamos agrupar e inverter os anos para ficar sempre o último ano mais tarde, para facilitar a nossa análise, tá? Muito bem. E para as próximas aulas? Aí sim, nós vamos para liquidez e eficiência operacional, e sempre assim, os assuntos dessa aula eu vou ministrar, eu vou ensinar, vou mostrar para vocês sobre esses assuntos, baseados no livro-texto, e logo depois
nós temos aqui atividades dos alunos para entrega na próxima semana. E assim por diante, liquidez e eficiência operacional, parte 2, na aula 4. Essas aulas todas, aula 5, aula 6, já estão previstas aqui no nosso SIGA. O que é o SIGA? Bom, o SIGA é um sistema, então, acadêmico, né? Um sistema integrado de gestão acadêmica, de atividades acadêmicas, aqui da Unifei. Tem gente que xinga esse sistema, eu não, eu gosto desse sistema, tá? É um sistema onde eu vou passar aqui as notícias para vocês, eu vou colocar as notas, vou passar as tarefas para vocês fazerem. Hoje mesmo vou passar aqui uma tarefa para vocês já entregarem na semana que vem. Muito bem, o sistema está aqui, introdução, dia 22/8, que é o que nós estamos fazendo hoje aqui. Aqui tem os assuntos da aula, como estão lá nos slides, exatamente igual está lá nos slides. E aqui para vocês baixarem em PowerPoint exatamente os slides que eu estou ministrando aqui para vocês de 2022. São os slides das disciplinas relativas às partes 1 e 2 do livro texto, que é o que vocês vão precisar para essa semana. Para a próxima semana já está planejado aqui, dia 29 de agosto. Quais são os assuntos? Demonstrações financeiras. Quais as atividades? Ler capítulo 2 e apêndice. Olha, para ler o capítulo 2 vocês têm que ter o livro. Então já vou disponibilizar para vocês em PDF o capítulo 2 sobre demonstrações financeiras do livro texto em português. Ora, o ideal não seria comprar o livro? Se vocês acharem, só que nós não temos esse livro disponíveis mais aí nas livrarias. Vocês podem até encontrar no sebo, porque está em português, eu resolvi passar em português. Ou então comprar o livro em inglês, que aí é bem interessante, vocês podem fazer isso, né? Então eu vou deixar aqui os capítulos 2, vou passar para vocês o capítulo 3, 5, 4, 5, 6, todos os capítulos, durante todas as aulas eu vou deixar disponível aqui para vocês, tá? Muito bem, então nós vamos precisar acessar sempre o SIGA. E a partir do SIGA eu vou mandar e-mail para vocês, por exemplo, vou receber e-mails, vou colocar notícias, tarefas. A prova vai ser dada através do SIGA. Então é o sistema que nós vamos utilizar de apoio, tá? Já está aqui disponível, vocês já podem baixar os slides e também, se quiserem já adiantar, já podem baixar o capítulo 2 do livro para já fazer a leitura aí da próxima semana, né? Mas eu ainda não dei qual é a tarefa da semana 2. Por enquanto nós vamos só passar a tarefa da semana 1. Muito bem. Então, tá. Os capítulos nós temos aqui, deixa eu fazer dessa forma. Nós temos até a aula 7, nós vamos trabalhar com rentabilidade da empresa, risco, crescimento. Na aula 8, nós vamos ministrar aqui, ou vamos aplicar o primeiro teste, né? Sobre os conhecimentos adquiridos até a aula 7. Então, nós vamos ter que estudar todas as semanas, para chegar nessa 8ª semana, eu vou aplicar um teste, para ver, olha, como é que está o conhecimento de vocês. Mais próximo, eu explico alguns detalhes aí sobre esse teste, de 1h30, 2 horas que vocês vão fazer. Logo depois recomeçamos, mas aí já com a parte 4 do nosso livro texto, sobre levantamento de capital e avaliação de títulos. Aonde que a empresa vai levantar dinheiro? Se é uma grande empresa, no mercado de capitais, tá? Se é uma empresa menor, nos bancos, que também faz parte do mercado de capitais, fazem parte do mercado de capitais. Então nós vamos ter que entender o que é o sistema financeiro no Brasil, tá? Como que eu considero o capital de terceiros, de que forma que a empresa vai obter capital de terceiros lá fora, de que forma que a empresa obtém capital próprio, né? Então nós vamos ter que entender isso na aula 9. Na aula 10, nós vamos aprender a saber qual que é o custo do meu capital, quanto custa o capital de terceiros, quanto custa o capital próprio.
Parece simples, mas tem alguns detalhes importantes aí, tem assuntos de prêmio Nobel envolvido nesse assunto que nós vamos ver aqui. Então, qual que é o WACC de uma empresa? Custo médio ponderado de capital. Vem a partir do cálculo do custo de capital de terceiros e do custo de capital próprio. Muito bem. Na aula 11, nós vamos aprender a montar uma estrutura de capital para a empresa. Quanto que de capital de terceiros eu vou usar? É bom usar capital de terceiros? Já adianto que é. Bom, pessoal, é bom empresa sem dívida nenhuma. Não, dependendo do tipo do endividamento, ele pode ser interessante sim para a empresa. Na aula 12, nós vamos falar sobre avaliação e aquisição de uma empresa. Quanto vale uma empresa? No mercado de capitais ou então no mercado aberto, qual que é o valor de uma ação de uma empresa? Tá? Finalmente, na aula 13, nós vamos falar sobre administração com a criação de valor em mente. Vamos falar sobre EVA, sobre MVA. Depois, na aula 14, eu vou dar uma consultoria às equipes, para que elas possam terminar o seu trabalho. Na aula 15, apresentação dos trabalhos finais dos alunos. E, finalmente, na aula 16, uma avaliação. Eu vou fazer uma avaliação de vocês e vocês vão fazer uma avaliação do curso. Tá? E do professor, é claro. Né? Muito bem, então a nossa avaliação vai ser feita da seguinte forma. A primeira nota vai ser um teste, uma prova. Vocês também devem entregar as suas tarefas, que eu vou pedir todas as aulas. Né? Vai ser na 8ª semana de aula, já disse. A nota 2 é uma composição do trabalho final e da apresentação desse trabalho final, que é sobre a sua empresa, e da prova 2, que tem aí um valor de 60%, a avaliação que eu vou fazer de vocês. A data da prova 2 pode ser na penúltima ou na última semana de aula. Eu até gosto de dar uma aula depois da aplicação da prova, para que a gente possa discutir juntos aí essa prova. Né? Muito bem. E também vocês devem enviar os exercícios semanais através da área de tarefas do SIGA. Assim que funciona. Muito bem, então vocês vão escolher a empresa de vocês. Eu vou escolher a BRF, porque no ano passado eu já avaliei a BRF. Estou curioso para saber o que aconteceu com a BRF esses anos. Nós vamos aprender tudo sobre BRF. Nós vamos ter que abaixar o relatório de administração deles, as notas explicativas, os balanços. Vamos ter que ver como é que está a cotação de ações dele, a avaliação das ações durante todo esse tempo, o histórico, né, das cotações das ações. Vamos entender tudo sobre a BRF. Tá? E vamos ver quais as decisões seriam interessantes com base aí nos dados que a gente tem, né? É claro que o administrador financeiro da BRF, que deve ser bastante graduado, né? É uma pessoa que deve conhecer bastante o mercado financeiro também, ou os administradores financeiros, né? E eles vão ter muito mais informação para essas decisões do que a gente vai ter aqui. Mas, de qualquer forma, com as informações que a gente tiver, nós vamos tentar aí fazer essa avaliação da BRF da melhor forma possível. E aí nós vamos entrar no site da Bolsa de Valores e coletar as seguintes informações. Balanço patrimonial, copia e cola no Excel. Demonstração de resultados, copia e cola no Excel. E nós vamos também baixar o relatório da administração para já guardar ali no nosso computador, dar uma olhadinha, entender sobre a empresa, e as notas explicativas, que nós vamos ter ali algumas informações de importância, já vamos baixar também. Tá? Esses balanços, demonstrações, eles já estão disponíveis na CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, e também já estão disponíveis no site da B3, que tem um link lá para a CVM já desde desde abril desse ano. Tá? Então, nós vamos ter essas informações todas ali. Muito bem. O que nós temos, então, de informações importantes, e que são até
obrigatórias de serem publicadas, né, essas demonstrações, que as empresas têm que publicar isso na CVM. Antigamente tinha que publicar nos grandes jornais em circulação. Algumas empresas, as maiores, também têm que fazer ainda essa publicação impressa, né? Mas há uma obrigação aí de que essas informações estejam submetidas à CVM até um prazo que normalmente é final de março, início de abril de um determinado ano, para as informações do ano anterior. Então, que informações são essas? O relatório da administração é obrigatório. Normalmente vem assim: se está bem a empresa, temos o prazer de apresentar os dados da empresa, as demonstrações da empresa, teve sucesso. Se está ruim, olha, devido à crise mundial, mesmo assim nós lutamos para conseguir um resultado melhor. E vem assim ali o relatório de administração, muito interessante. Tem lá o balanço patrimonial, a demonstração de resultados do exercício, a demonstração de lucros ou prejuízos acumulados, é obrigatória em algumas situações, e também é obrigatória a demonstração de fluxos de caixa. As notas explicativas, que explicam alguns detalhes das demonstrações financeiras, é importante, e um parecer da auditoria, para dizer, olha, está conforme, não está conforme, ok? Então nós vamos baixar algumas dessas demonstrações e com calma nós vamos ver esses assuntos. Então nós vamos entrar na B3, entrar no site b3.com.br e acessar as empresas listadas. Eu vou fazer isso aqui ao vivo, não, utilizando aqui o site do B3, mas eu gostaria só de mostrar para vocês que tudo que eu vou falar aqui está detalhado aqui no conjunto de slides. Até a seleção dessas demonstrações financeiras. E como copiar isso. E como baixar os relatórios da administração e das notas explicativas da BRF. Tá bom? Então, como é que a gente faz para baixar e para copiar e para colar essas demonstrações? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo. Vocês também podem voltar depois e ver passo a passo e tocar o vídeo e pausar, fazer da forma como vocês acham melhor. Então, eu vou abrir aqui do zero o site da B3. B3, como eu uso bastante, ele já deve estar aqui. Está aqui, olha, B3. Vai abrir. Hoje, a Bovespa hoje subiu 0,17%. Está com 113 mil pontos. Nós vamos ter que entender muito bem essa pontuação, o que significa. Tá? A taxa DI hoje está em 13,65%. E eu vou entrar aqui, olha, logo aqui embaixo, tá vendo? Empresas listadas. Posso buscar pelo nome da empresa ou pelo segmento. É interessante vocês, quando forem escolher a empresa, virem aqui pelo segmento, tá? Por exemplo, novo mercado, tradicional, empresas incentivadas, ou então pelo setor de atuação. Olha, quais setores temos? Bens industriais, comunicações, consumo, materiais básicos, petróleo, saúde, tecnologia da informação. Posso vir aqui em bens industriais, por exemplo, tá? E tem aqui os subsetores: comércio, construção, engenharia, máquinas, equipamentos, transporte. Então nós temos vários subsetores aqui que a gente pode trabalhar, tá? Eu vou escolher aqui já direto aqui a minha empresa e já vou digitar o nome da minha empresa aqui, BRF, e vou buscar. E apareceu aqui como resultado da busca BRFS, é a única que eu tenho aqui, está no novo mercado, BRFS. Dados da empresa, BRF, BRFSA, tá? O CNPJ, é uma holding, tem alguns dados aqui, como é que está a evolução aqui dessas cotações no último ano.
A BRF já teve uma situação em termos de valor da ação melhor aqui no passado, tá? Mas baixou bastante, até um mínimo aqui nesse período, e depois subiu novamente, mas não atingiu nem de perto uma posição que ela já teve há menos de um ano atrás. O valor da ação é de R$ 16,96. E ela só tem a ação BRFS3, sempre 4 letras e um número. Quando o número é 3, é porque é ação ordinária. No novo mercado nós temos ações ordinárias, são as ações que dão direito a voto, né? Nós não temos ação preferencial nesse novo mercado. Nós temos empresas antigas que têm as ações preferenciais. Primeiro vamos trabalhar apenas com as ordinárias aqui. Perfeito. Aí eu venho aqui sobre a empresa. Relatórios estruturados. Tem aqui as informações trimestrais, tá? As últimas informações trimestrais que tem aqui são as de 31 de março de 2022, pegando o primeiro trimestre de 2022. E aqui demonstrações financeiras padronizadas, é isso que eu quero. É isso aqui, ó, demonstrações financeiras padronizadas. Perfeito. Tá aqui. Temos aqui primeiro, aparece demonstrações financeiras consolidadas. Temos também as individuais. Não, eu vou pegar, e temos aqui relatório da administração, nossos aplicativos, não, eu quero esse mesmo. As consolidadas, eu quero do grupo, tá, inteiro. Eu tenho medo de pegar uma individual e pegar só a matriz, que aí não tem a parte industrial ou a parte comercial. Então eu vou pegar sempre as consolidadas. E a primeira que nós temos aqui é a demonstração de resultados. Perfeito, eu vou começar com a demonstração de resultados. Eu tenho também aqui o balanço patrimonial ativo, balanço patrimonial passivo, demonstração do fluxo de caixa, tá? Eu vou começar com ativo, estou achando melhor. Demonstração patrimonial ativo. De início eu já vejo aqui, olha, a empresa cresceu de 2020 para 2021. A empresa tinha um ativo de 49 bilhões de reais, porque aqui está em R$1.000, passou para 55,9 bilhões de reais. Então houve um crescimento do ativo dessa empresa, né? Interessante, o ativo circulante cresceu de 22,9 para 26,2, e a gente vai aprender, vai entender todas essas informações. Para quem ainda já não entende, a maioria de vocês já conhece da graduação, é claro, né? Mas todos os valores do ativo estão aqui, bem detalhadinho e padronizado. Então eu vou pegar aqui, olha, vou copiar desde lá de cima até aqui embaixo, Ctrl C, e vou abrir uma planilha Excel. Vou abrir uma planilha Excel em branco, tá? Vou abrir uma planilha Excel em branco aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui arquivo novo em branco. Perfeito. Muito bem. Em branco eu vou abrir essa pasta. Vou chamar aqui de balanço patrimonial. Vejam, planilha. Aqui vai ser o meu balanço patrimonial. Perfeito. Logo ali embaixo. Porque depois eu vou abrir várias planilhas nesse arquivo Excel. Logo aqui em cima eu vou copiar e colar. Só que eu vou, para copiar e colar, para que os números não tenham alguns resíduos, como ponto, vírgula, para não me dar problema, eu já testei isso aqui. Eu achei que a melhor forma é copiar e colar usando aqui, olha, página inicial, colar, colar especial, no formato de texto, porque aí a cola, os números vão ser números, tá? E não outro tipo de figura, por exemplo. Ok, copiei e colei. Nossa, ficou feio. Não tem problema. Eu venho aqui, dou 2 cliquezinhos.
para vir para cá, aqui mais 2 cliquezinhos, mais 2 cliquezinhos aqui e aqui. Aqui em cima, já posso colocar aqui em negrito para ficar bonito, lá, demonstrações financeiras, balanço patrimonial ativo. E para ficar mais aqui apresentável, eu já vou colocar aqui, olha, um azul aqui e ainda vou colocar em negrito para ficar bem destacado essa minha conta. Tá aqui. E a gente vê que o número 1 aqui é o ativo total. Poxa, isso aqui vai ser importante para mim, entender o ativo total. Também vou colocar ele em negrito. E o ativo circulante, nós temos aqui 1, é o ativo total. 101, o ativo circulante. Tá? O ativo circulante, até nesse nível de 101, 102, 103, eu também vou colocar aqui em negrito. Ativo circulante. No 102 que vem logo aqui, que é o ativo não circulante, também vou colocar em negrito. E não tem o 103 aqui, que vem até Goodwill, por exemplo. Tá? E vou deixar isso aqui, que é o nosso ativo, já montadinho aqui, que é o nosso ativo total. Aliás, deixa eu colocar aqui também, além do negrito, deixa eu colocar um azul. Cada um faz do jeito que quiser, tá? O meu eu vou fazer assim, vou colocar um azul clarinho para destacar esse ativo total aí também, dessa forma como nós temos aqui. Perfeito? Ótimo, consegui fazer o ativo. Agora eu quero colocar o passivo. Normalmente a gente coloca o ativo na esquerda, o passivo na direita, passivo mais patrimônio líquido na direita, ou eu coloco o ativo em cima e o passivo mais patrimônio líquido embaixo. Aqui eu vou colocar o ativo total em cima e o passivo mais patrimônio líquido embaixo. Então já vou até deixar preparado que eu vou colocar isso aqui, olha, nesse ponto. Volto lá para minha empresa. Balanço patrimonial ativo, vem aqui balanço patrimonial passivo. Vai aparecer agora aqui o passivo, que é na verdade o passivo total, que é a soma do passivo circulante, o a longo prazo e também o patrimônio líquido, tá? Vou copiar do mesmo jeito, tudinho, depois eu vou tirar algumas coisas, na próxima semana. Ctrl C, copiei. Vou lá no Excel que eu estou trabalhando, na minha pasta 2, venho aqui e copio e colo, mas como que eu vou colar? Página inicial, colar, colar especial, texto, ok, ótimo. Da mesma forma como estava lá o passivo, eu vou colocar isso aqui, olha, negrito, como estava no ativo, desculpe, negrito, tá? Nessa parte aqui de descrição, da mesma forma, eu vou colocar em negrito e vou colocar num azulzinho mais escuro, que nós temos aí, tá? E o passivo total, para destacá-lo também, vou colocar em negrito e vou colocar no azul um pouquinho mais claro. Tá? Vejam que eu tenho todos os dados verdadeiros da empresa BRF aqui. Olha, o passivo total passou também de 49 bilhões para 55 bilhões. Os financiamentos, as obrigações, fornecedores de curto prazo dessa empresa, as obrigações de curto prazo dessa empresa estão descritas aqui no passivo circulante. Em negrito também. E aqui tem todas as obrigações que a empresa tem, sociais, trabalhistas, fornecedores, nacionais, internacionais. E 201, passivo circulante. E o 202, vou lá pegar o 202, está aqui, é o passivo não circulante. E vou colocar em negrito também, para destacá-lo. E finalmente o 203, passivo não circulante, são as obrigações que a empresa tem a longo prazo. E 203 seria o patrimônio líquido consolidado da empresa. De 8 bilhões, cresceu um pouquinho.
cresceu um pouquinho, tá? De 8.803 para 8.825, não cresceu muito não. Talvez nós tenhamos tido algum problema com relação a lucros e prejuízos acumulados aí, né? Mas nós vamos ver isso aí na nossa empresa, tá bom? Então nós temos aqui copiado e colado da minha empresa escolhida, quero que vocês escolham a sua e façam isso aqui para a empresa de vocês. Se tiverem dúvidas sobre a empresa escolhida, na outra aula a gente ajuda vocês, fala, não escolhe essa não, escolhe outra, aí você vai lá e faz, sem nenhum problema. Não vai ser que você escolher primeiro que vai ser a sua empresa até o final, você pode mudar também, sem problema. E eu vou salvar isso, vou salvar isso aqui lá eu vou salvar isso, deixa eu ver. Deixa eu procurar o melhor lugar aqui, ensino e pesquisa, no nosso curso Finanças para Decisão. E vou colocar isso aqui dentro dos alunos do MPA 2021. Primeiro eu vou colocar aqui BRF 2021. Colocar dessa forma. E 2020, que são os anos que nós temos ali, BRF 2021, 2020. E vou salvar. Perfeito, tá aqui. Deixa eu deixar isso para cá. Muito bem, falta agora eu colocar uma outra demonstração que eu acho importante. Deixa eu só baixar o som, que alguém está me mandando algumas mensagens. Muito bem, agora sim, demonstração de resultados. Demonstração de resultados, que é a nossa DRE, demonstração de resultados do exercício. E eu vou copiar e vou colar aqui, nessa segunda planilha. Como que eu faço? Vou lá na B3, na Bolsa de Valores, subo aqui, venho aqui, olha, balanço patrimonial passivo, demonstração do resultado da empresa. Pronto. Olha só a minha empresa. Ela de 2020 para 2021 passou de 39 bilhões de receita para 48 bilhões de receita. Então identifiquei a receita da empresa. E qual foi o lucro dessa empresa? Está aqui embaixo. O lucro dessa empresa do período passou de 1.390 para 437 milhões de reais, ou seja, ela teve lucro ainda, que bom, mas um lucro menor do que no ano de 2020. Em 2021 o lucro dela foi bem menor, foi menos que a metade do lucro de 2020 em 2021, né? Perfeito, vou fazer a mesma coisa, depois nós vamos analisar a empresa. Primeiro vamos aprender a coletar os dados e colar aqui, Ctrl C, mesma coisa. Vou lá no nosso balanço patrimonial, demonstração de resultados, que é a segunda planilha. Venho aqui, página inicial, colar especial, texto, ok. Ixi, ficou feio de novo. E aqui a gente vai ter que mexer um pouquinho mais. Vou aumentar aqui um pouco para que vocês possam enxergar. Nossa, ficou feio mesmo. Aqui eu vou colocar dessas demonstrações de resultados aqui, vou colocar em negrito. Perfeito. Vou chegar aqui, vou fazer isso para a gente ver aqui as receitas. Vou dar 2 cliques aqui nessa coluna, 2 cliques nessa e ótimo. Desconfigurou um pouco na hora que eu copiei e colei aqui, é normal, tá? Eu vou fazer o seguinte, deixa eu voltar aqui. Eu vou mexer nisso aqui, olha. De 1 de 2021 ficou aqui, olha, a 31 de 12 de 2021. Copio aqui e colo aqui embaixo. Então transporto para lá. Esse 1 de janeiro de 2020 é para ser aqui, é um quebra-cabeça nosso aqui. E a 31 de dezembro de 2020 vem para cá. Então vocês podem dar o pause aí
nessa apresentação, depois voltar e tal. Eu poderia dar um tempo, um descanso, mas como vocês podem fazer isso, vocês podem pausar e depois continuar a ver sem problemas. Aí vocês vêm aqui, nós temos a data de 2019, que por sinal está zero, vou acabar eliminando isso aqui. Mas como em algumas empresas vocês vão ter dados também de 2019, eu vou manter isso aqui. E aqui eu vou pegar essas 4 linhas que nós temos e já vou excluí-las. Exclui. Perfeito, olha que beleza. Aqui eu vou colocar azul, igualzinho eu fiz lá no balanço patrimonial, um azul um pouquinho mais escuro, para chamar a atenção aqui. Agora, a receita de vendas ela é muito importante para a empresa. Eu vou destacar, vou colocar em negrito e vou colocar no azul claro. Bom, e aí vem o custo dos bens ou serviços vendidos e o resultado bruto dessa empresa. Olha que paulada, de 48 bilhões e 300 milhões de receita, teve um custo de 38 bilhões, ou seja, sobrou de resultado bruto apenas 10 bilhões, apenas 10 bilhões. É uma das grandes empresas do Brasil, tá? Tá aqui, resultado bruto. Depois, despesas e receitas operacionais, que aí vem as administrativas, as de vendas. Eu vou até também deixar ela em pretinho aqui. Nós temos despesas e receitas, ou seja, tudo que é 301, 02, 03, que estão nesse nível, eu vou deixar pretinho, pretinho pela importância, tá? Tá aqui no negrito. Depois vem 305, que é o resultado antes do resultado financeiro dos tributos. Vou colocar em negrito. Sabe como é que é chamado isso aqui nos Estados Unidos? Eu até vou colocar isso aqui, EBIT. Esse é o famoso EBIT, que vem de Earnings Before Interest and Taxes, ou seja, lucro antes dos juros e dos tributos, tá? Que é o nosso EBIT. Vou até deixar aqui. Em português, muita gente chama, eu até vou colocar aqui também, de LAGI, que é lucro antes dos juros e dos impostos, que é o LAGI, antigo LAGI. Bom, aí tem o resultado financeiro, que é uma diferença entre receitas financeiras e despesas financeiras. Nesse caso aqui foi de menos 3 bilhões. Resultado financeiro bastante grande. Tão grande que ele é maior do que o EBIT da empresa, ou seja, essa empresa vai ter um resultado antes dos tributos negativo. E é o que a gente vai ver aqui no 3.07. Como as despesas financeiras são grandes, a empresa tem um resultado antes dos tributos de menos 34 milhões de reais. Teve que pagar muitos juros, tá? E acabou tendo um resultado negativo aqui. Mas aí vem os impostos, imposto de renda, contribuição social. Tá? E aí, no caso do imposto de renda, nós vamos ver também aí com calma mais tarde. Imposto de renda é um tipo de tributo, tá? É um tributo sobre o lucro das empresas, o lucro tributável das empresas. E é negativo aqui, né? Deveria ser, o corrente é negativo, mas tem um imposto diferido aqui por algum motivo que deu positivo e acabou me dando positivo o imposto de renda. Não é que o governo vai me pagar imposto, nada disso. É uma questão de diferimento desses impostos. Aí vem o meu 309, que é finalmente o resultado líquido das minhas operações continuadas, que eu também vou deixar aqui. Isso aqui que vai me importar, esse resultado líquido das operações continuadas. Muitas vezes eu vendo equipamentos, ou vendo terras, ou faço alguma venda de algum ativo, aí eu tenho algum resultado líquido de algumas operações pontuais ou descontinuadas. Tirando isso, eu chego no meu lucro líquido consolidado do período. Também a gente pode usar aqui como nosso lucro líquido final. A gente vê o que é atribuído aos sócios e o que não é atribuído aos sócios na empresa. Então esse ponto aqui, ele é muito importante para a gente. Tanto esse quanto o resultado líquido das operações continuadas. É o lucro da empresa. Esse aqui é o lucro da empresa. Eu vou deixar ele azulzinho aqui,
para dar uma força aqui para esse lucro. Tomara que ele seja sempre azul, né? E aí eu tenho aqui as minhas demonstrações de resultados, ou a demonstração do resultado da minha empresa, da forma como a legislação brasileira define. Essas empresas começam aqui com receita de vendas e assim por diante. Semana que vem nós vamos falar mais nos detalhes sobre essas demonstrações de resultados. E eu vou salvar. E vou destacar alguns pontos que eu acho importantes, tá? Que é a receita de vendas, é algo muito importante. O EBIT é muito importante. Essa empresa está tendo lucro operacional das suas operações. Mas na hora que entra o resultado financeiro, é uma empresa que vai para negativo, mas depois, com o diferido do imposto de renda, acabou virando positivo. Mas eu sei que é um positivo meio falsê aqui, tá? Embora essa empresa tenha tido um resultado operacional positivo no ano de 2021. Muito bacana, nós vamos aprender então a entender isso tudo das nossas empresas, tá? Bom, vocês então já podem entrar lá no SIGA e baixar alguns itens. Eu ainda vou baixar mais duas coisas para ficarem guardadas aqui, lá da B3, aqui em consulta dos documentos mesmo. Eu vou vir aqui, olha, ao invés de DFs consolidadas, eu aperto aqui relatório da administração. Vai aparecer aqui, relatório da administração. O que os administradores da empresa falam sobre esses últimos exercícios da empresa? Está demorando um pouquinho, normalmente vai mais rápido, tá? Mas vai aparecer para eu poder baixar aqui em PDF esse relatório da administração. E eu vou fazer isso daqui a pouco. Enquanto está aqui abrindo, para a gente não perder tempo, eu vou voltar. Opa, deu um erro aqui a carregar esse arquivo. Deixa eu tentar de novo. Eu sou chato. Não está abrindo mesmo. Vou aqui em notas explicativas. Tá dando erro, mas não dá normalmente não. É só a gente poder baixar aqui esses relatórios. Não tem problema. Depois eu abaixo, por algum problema a página não está. Aí eu vou baixar aí na próxima semana, na próxima aula. Eu não vou precisar desses relatórios agora, nesse momento. Bom, então vocês vão poder vir aqui, ver os seus slides que estão aqui, e eu vou subir aqui para a gente, na nossa ação que eu vou fazer aqui agora, eu vou adicionar um arquivo, para que vocês possam comparar com o meu. Esse arquivo que eu vou adicionar aqui no SIGA, eu vou chamar aqui, eu nem vou pôr nome, o nome vai ser o próprio nome do arquivo. Eu vou vir aqui em Finanças para Decisão, o nome é BRF 2021-2020, abrir, acabei de fazer, vou adicionar, está adicionado aqui para vocês, e vou enviar isso para que vocês possam ter o acesso. Foi enviado, olha só que bacana. Então, vocês têm lá os slides e já a planilha que nós disponibilizamos aqui para vocês. E vou disponibilizar agora aqui também o livro em inglês, para que vocês tenham desde a primeira aula, se quiserem consultar. Nas aulas seguintes, eu vou disponibilizar os capítulos do livro em português, tá? Então, eu vou selecionar aqui essa ação, adicionar arquivos, vocês vão ter disponível isso aí para vocês. Eu vou chamar aqui, olha, de livro, quinta edição, versão em inglês. Perfeito, esse é o nome. Vou escolher o arquivo, espero achar isso aqui fácil, não sei se vou achar fácil. Aqui no nosso, deixa eu ver se eu acho por aqui, Finanças, Fleury, não, esses são os nossos slides, acho que aqui em livro, não, aqui são os capítulos nossos em português, tá? Vou ver aqui em Finanças para Decisões, o livro top do mercado de valores imobiliários, é importante para a gente também
mas eu vou baixar isso aí no momento correto. E o livro é esse que está aqui, Gabriel Raoine, Abrir. Ele está pesadinho, né? Por isso que está demorando um pouco para abrir aqui, com certeza. Ótimo. Vou adicionar o SIGA. Isso tudo na primeira aula. Já estou liberando livro, slides, já a planilha inicial aqui para vocês. Já estou adicionando, é que nós estamos com um probleminha de internet aqui na Unifei, com certeza, nesse momento. E aí o livro vai poder ficar disponível aí para vocês. Ok, vou deixar disponível o livro para vocês assim que liberar, tá bom? E assim nós podemos fechar essa nossa primeira aula, né, mostrando para vocês tudo que a gente vai ver. Espero que tenha ficado claro o que a gente vai ver, mostrando como já baixar, como escolher a sua empresa e no site da Bolsa já baixar lá uma série de informações que vão ser importantes para a gente. E a aplicação para a semana que vem, eu vou colocar uma tarefa para que vocês entreguem na próxima semana, é baixar e colar em uma planilha Excel as demonstrações financeiras da empresa escolhida por você. Identificar o valor do ativo total, passivo total, deixa lá em azulzinho, a receita bruta, o lucro líquido do último ano, para que vocês entendam. Então deixa lá em azul também o lucro líquido do último ano. Salvar a planilha para discussão posterior, salva lá com o nome da sua empresa, 2021-2020, e você encaminha para mim pelo SIGA, pela tarefa que eu vou disponibilizar para vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Até a próxima semana. A nossa aula de hoje ficou completa. Abraços aí a todos. Deixa eu só interromper.